Breaking News, e a montanha parece mesmo ter parido um rato. Hoje eu vou mostrar para você qual é a alegação de Elon Musk. O que é que ele tem contra o ministro Alexandre de Moraes. E prepare a sua pipoca, porque você vai cuspir ela de tanto rir das acusações feitas pelo grande jornalista investigativo que está por trás de todas essas denúncias, hein? Agora eu vou fazer que nem o João Kleber. Você vai ver aqui nesse programa a bomba. Afinal de contas, o que é que eles tinham contra o Xandão? O que foi que o Xandão pediu pro Twitter que é absurdo, inacreditável, que vai contra a democracia? Você vai ver agora nesse programa, mas para. Antes você tem que dar o like, a inscrição, sentar o dedo no like e deixar o comentário, porque tudo isso ajuda a esfregar na cara desses bolsonaristas que eles são um bando de canalhas hipócritas. Vou mostrar tudo nessa edição, ciente de que você já deixou o like, a inscrição e comentário e ativou o sininho, né? Porque tá desativando todos os sininhos do YouTube aqui. Vamos dar uma olhada. Esse cara aqui, pra você que não faz ideia, esse é o tal Michael Shellenberger, que é o grande jornalista de ação, o Oswaldo Eustáquio do Elon Musk. Ele é o cara que tá por trás dessas informações bombásticas do Twitter Files, ou melhor dizendo, X-Files, né? Arquivo X aqui no Brasil. Quem assistiu, comenta aí. Mas o que foi de tão grave assim, meu Deus? Prepara, vamos ouvir as acusações em português. Ele fala português fluente. Neste caso de Brasil, era uma coisa que eu senti muito chocado, porque o governo, o TSE, era muito agressivo pedindo a informação de Twitter, de X. Por exemplo, eles queriam informação privada sobre as pessoas, inclusive a informação de números telefônicos. E também eles queriam ler as mensagens privadas das pessoas que utilizaram certos tipos de hashtags, reclamando, por exemplo, sobre as eleições. E outra coisa que o governo ameaçou o advogado de Twitter brasileiro de como prosseguição criminal. É uma coisa que eu nunca tenho visto na minha vida, é uma coisa muito incrível. Elon Musk disse que o Alexandre de Moraes pediu que o X faz censura das pessoas e dizer que foi o Meu Deus, eu tô passada. Você ouviu o que eu ouvi? Um juiz da Suprema Corte Brasileira exigiu que uma empresa de telecomunicação forneça nomes e telefones e o que as pessoas estão conversando no privado para uma investigação. Olha que absurdo, menino. O quê? É? Mas eu não sabia. A produção tá me falando aqui que isso acontece o tempo todo. É? Ah, o juiz pode pedir, inclusive para gravar a ligação. A polícia pode pegar o celular e botar no hack. Aí desbloqueia e pega todas as informações, até os nude. Ah, e no Brasil pode. Entendi. Até de presidente? Não. Vocês estão me sacaneando. A Dilma com Lula e o Bolsonaro achou bom e comemorou, tchau querida? Ah, danadinho. Então quer dizer que vocês sabiam que podia, era bolsominiada. E ainda comemoraram quando o Moro gravou o Lula conversando com a Dilma, um ex-presidente conversando com a presidente em vigência, sem autorização dele mesmo, que era o juiz no processo, porque ele tinha dado uma data para ele gravar, porque a data precisa ser aprovada por ele mesmo, e a data já tinha encerrado, mas mesmo assim, ele gravou. E ainda divulgou, ele não pediu só pra colocar no processo, ele divulgou. Safado, rapaz! E o bolsonarismo bateu palma? Não tô acreditando. Ah, então isso aqui não é nada. Ele fala que eram pessoas. Eram pessoas. Eu até fiz uma enquete hoje no Twitter pra descobrir se bolsonarista realmente é pessoa, né? E bolsonarista é bicho, é gente. Mas ele não fala que tipo de pessoas é. A produção tá me falando que essas pessoas eram criminosos, que estavam cometendo crimes de forma contumaz, repetitivamente, contra o sistema eleitoral e auxiliando na tentativa de golpe. Eram pessoas que estavam envolvidas no apoio, do sustento, financiamento, incentivo do golpe à República, que foi se confirmar depois com a tentativa
física de invadir os prédios e incitar as Forças Armadas? Eram pessoas que estavam na porta do quartel? Entendi. Eram pessoas que estavam foragidas da justiça? Entendi. Mas por que ele não fala isso? Essa informação ele esconde. Ah, mas a produção também tá me falando uma coisa que é importante. Talvez seja esse o erro, porque a produção tá falando, tem que ter autorização, né? Não pode fazer com todo mundo. Na ditadura, faz com todo mundo. Igual o Bolsonaro fez. Entendi, com aquele aparelho lá, o Vanguardia, espião, esqueci qual é o nome. Espiou todo mundo, onde é que eles estavam, com quem eles falavam, né? Entendi. O Bolsonaro fez isso, mas aí não tinha problema. A ditadura do Bolsonaro podia. Aí o pessoal tá me falando que na democracia pode também, mas tem que ter autorização. De quem? Do juiz. Entendi. Ah, Xandão, seu safado sem vergonha. Você tá pensando que você é quem? Querendo dados pessoais das pessoas pra pôr investigação sem autorização de um juiz? Você pensa que você é juiz, Xandão? Você pensa agora que porque você tá na Suprema Corte Federal, depois de ter sido advogado, juiz, passado em concurso público e selecionado pelo presidente, teme que fosse, pra participar da Suprema Corte do Brasil, você pensa que agora você é juiz. Ah, mas não pode dar um braço que quer uma perna, né? Safadinho. Vamos escutar o resto das acusações. Eu também tô começando a ficar contra esse Xandão aí, viu? Que o X faz censura das pessoas e dizer que foi o X que decidiu, que não foi o Alexandre de Moraes. É uma coisa muito incrível, né? O governo... Isso pra mim tem cara de mentira, porque quem já foi ridículo até agora tem cara de mentira. O Xandão pediu pra que o Twitter fizesse censura e não dissesse que foi. Tá com medo de quê? Que medo o Alexandre de Moraes tem de fazer censura em contas de bandido que ele publicava as notas. A gente sabia, divulgada diariamente durante as investigações, quem eram os bandidos que ele estava censurando. Inclusive até quando contou a minha conta, se foi divulgado publicamente. Esse tem cara de mentira. Talvez, naquelas reuniões onde houve, né, com o TSE, eles tenham pedido para que as plataformas tomassem iniciativas próprias de coibir divulgação de fake news. E isso pode ter exigido. Não, vocês façam o cerceamento das fake news. Ah, não, a gente só vai fazer se vocês mandarem, que é o que eles estão sempre fazendo. Eu vou valendo o boi, se não é essa a narrativa correta. De novo, para você que não pegou, provavelmente o TSE estava exigindo que as plataformas tivessem iniciativa própria e não censurar e dizer que foi o ministro escolhe as contas e aí o Twitter mente. Ou talvez, pelo amor de Deus, é muito cinismo mesmo. Quiser que o X fazer a censura e tomar a responsabilidade e não dizer que foi pedido pelo governo. Minha colega e olha David... o tanto que ele entende, que ele fala governo o tempo todo. Então é o Bolsonaro. Então quem fez tudo isso foi o Bolsonaro. Não é só questão de tradução, não. Ele repete governo, ele vai mencionar a BIM, ele vai mencionar a polícia do Bolsonaro, a BIM do Bolsonaro. Esse cara, ele tá confundindo o lugar de comer com o lugar de botar pra fora. E eu já falei que bolsonarista é dono disso. Esse é um fanfarrão, é um picareta, é um salafrário que foi contratado, é um mercenário. E já há registros de que ele agiu como mercenário em várias causas. Ele era um ambientalista. Aí depois virou, como disse o Renato Azevedo, tchutchuca dos desmatadores. Ele descobriu que o FBI também deu conselhos ao governo brasileiro. Também descobriu que adentro... Eu vou ter que parar. O FBI deu conselho ao governo brasileiro. Eles estão muito invocados com mandar na gente, né? A FBI veio dar conselho. Isso deu conselho pro governo, foi pro Bolsonaro. O que o Xandão tem a ver com isso? Não, Rony, ele tá querendo dizer que foi o governo, mas foi o TSE. O FBI dá conselho pro TSE? O FBI é um órgão policial. O que ele entende de justiça? O que ele sabe sobre como deve agir um juiz? Faça-me o favor. Tô até vendo o Xandão, o autor de várias revisões da Constituição, de vários cursos de constitucionalidade, de várias faculdades. Peraí, deixa eu pegar a informação com esse gringo, com o FBI dos Estados Unidos, sobre como a Constituição do Brasil funciona. É ser muito fake patriota, né? Rapaz. Do TSE, existe um grupo de policiais que estão envolvidos na censura. Uma coisa, e também o ABIN. ABIN está envolvido. Viu? Então, policiais brasileiros. General Heleno.
A sua BIM tá envolvida na censura. Policiais brasileiros. E Ele provavelmente, agora, talvez aí onde esteja, já pensou esse seria um plot duplo twist carpado que nem a Daiane dos Santos conseguiu fazer. E se essas pedidos, essas coisas que ele tá falando, realmente ele estiver falando governo? E se demonstrar depois que foi o Bolsonaro que pediu essas informações? Tá com cheirinho de que foi o Bolsonaro e a BIM do Bolsonaro que fizeram esse trabalho que ele tá botando na conta do Xandão. Eu acho, não sei se foi traduzido em português, mas eu acho uma coisa que deve choquear, né? Porque as policiais não devem se envolver na censura, né? Não deve ser uma coisa do polícia, essa é uma coisa que deve assustar as pessoas, eu acho. E ele usa censura o tempo todo, né? Eles não respeitam, assim, esse discurso é bolsonarista, né? A interrupção de crimes continuados. Então, quando o cara tá lá ofendendo e insultando as pessoas ou agredindo, é censura. Semana passada, estavam falando do filho do Lula falar o que queria lá pra esposa dele. É criminoso. Então, cala a boca dele, é censura. Então, o que o juiz fez foi censura, impedir ele até de ir lá. Não pode nem ir no prédio, porque falou aquelas palavras pra ela, gorda, feia, não sei o que lá. Deixa eu entender. A interrupção de crimes continuados, então, não é censura pro bolsonarismo. Vocês são muito cínicos, né, velho? Brasil, agora vem a melhor parte. Ele vai perguntar qual é a democracia está em risco. Qual é a evidência que você tem disso? Aí a evidência é nenhuma. A evidência, ele rateia e dá as mesmas informações, porque o repórter ainda não viu. Ele falou, e o repórter teve a mesma sensação que eu. Pelo visto do recorte, né? Mas isso aí é o que o juiz faz. Qual que é o problema nisso? Aí o repórter pede evidência, escuta a evidência. Está à beira de se tornar uma ditadura. Quais são as evidências disso? Não, eu acho que primeiro era esses processos segredo de fazer a censura. Se você não tem liberdade de expressão, você não pode ter democracia. É só por isso que o Brasil tá à beira de uma ditadura. É porque lá eles queriam que os caras continuassem falando. Se você não tem liberdade de expressão, é uma interrupção das contas, que a ditadura é essa. A ditadura não é o Bolsonaro atacar o STF, tentar desconstituir. Veja o dicionário bolsonarista. Ditadura não é você tentar eliminar uma das forças constitucionais que são reconhecidas na Constituição brasileira e no direito internacional como necessárias para que a democracia exista. O poder judiciário independente. Tentar colonizar o judiciário, já que não derrubou, vou colonizar botando os meus lá dentro. Pessoas que não têm competência, mas porque são subordinados a mim. Também não é tentar contra a democracia. Insultar a imprensa, tentar cercear a imprensa, amedrontar, fazer de tudo para que a imprensa não saiba o número de mortes durante a Covid, não saiba o que o governo está fazendo direito, também não é atentar contra a democracia. Tentar fechar o órgão que realiza o plebiscito eleitoral não é atentar à democracia, não é ditadura. Botar o exército para poder ser o censor de tudo isso, não, pedir o golpe. Pedia levar a minuta do golpe, falar, vamos decretar o estado de sítio, interceder pelas eleições. Não é ditadura. A ditadura é você pedir para que perfis que estavam disseminando medo contra as eleições, ou então informações falsas, sejam calados. Aí não pode. Tem que poder, durante a eleição, fazer o que quiser. E nota, nem nos Estados Unidos eles conseguiram isso. Você vai se lembrar que durante as eleições, lá onde estava tendo as mentiras do Trump, as TVs tiravam o Trump do ar. Tava entrevistando, eles tiravam. Não vão veicular essas informações do Trump. As rádios tiravam do ar. E a gente aqui, sempre que eu trabalho no YouTube, a gente estava proibido de falar que estava tendo fraude nas eleições norte-americanas. Sabe onde é que foi feito isso? Lá nos Estados Unidos. E eu falei pra você já o que eles fazem com rede social do exterior lá, né? Lembrando que o Twitter é uma rede social de fora, aqui no Brasil. Lá eles passam a faca e pronto. E acabou. Ou vende pra uma daqui ou cai fora. Mas é muito cínico mesmo. É o Brasil sendo... você não deixou ele terminar de explicar, então tá bom.
né? E eu achei muito ruim que houve algumas pessoas nos Estados Unidos que queriam prevenir, impedir o Trump de ser candidato, né? Porque ele deve ser candidato. Eu fico preocupado, né, com as pessoas usando o sistema para impedir pessoas de ser candidatos, e eu vejo isso com Bolsonaro, me dá medo para vocês. Eu acho que vocês devem poder eleger quem você quer. Ele admite, com todas as letras, que está fazendo isso. Olha, a parte admitida, porque ele viu acontecer com o Trump, ele ficou com medo pelo Trump, ele acha que o Trump devia ter concorrido mesmo cometendo crimes, e aqui no Brasil ele quer fazer o que não conseguiu lá, mas ele quer conseguir aqui, que não tem nem semelhança com a situação. Bom, aí ainda vem um imbecil falar que não tá vendo a ligação de uma extrema-direita unida aqui. O cara tá falando, eu tô fazendo isso por causa do que eu vi acontecer com o Trump, eu vejo tudo da mesma forma. Se você não é dessa turma, se você entende o trabalho que a gente está fazendo aqui com seriedade, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, sente o dedo like e vamos continuar acompanhando aí o trabalho, beleza? Fui.